Uma satisfação novamente estarmos aí podendo conversar com você e com a comunidade local e regional através do teu programa. Eu que agradeço, Riad, você ter aceito o meu convite para participar hoje aqui do programa Vamos Conversar. Agradeço mesmo, né? Porque as pessoas são convidadas diante de alguma forma. Da mesma forma, por várias vezes eu já convidei o prefeito Jerônimo Iacuski, para ninguém pensar, não, só convido o Riad, só convido alguém do Legislativo Municipal. Não. Várias vezes eu tenho ligado, tenho conversado, tenho convidado o prefeito, mas ele infelizmente não aceita participar do programa, não aceita conceder entrevistas, diz que vai sempre analisar o tal problema que a gente apresenta, enfim, ele não, até hoje não nos deu ainda, né, a honra de participar nesses últimos 2 anos aí do programa Vamos Conversar. Mas vamos esperar que o prefeito possa participar aqui do programa. Riad Novik Mustafa, muitas coisas acontecendo, e eu soube também recentemente que o prefeito andou enfermo, né? Andou com problema de saúde. Desde já a gente deseja melhoras para o prefeito Jerônimo Iacuski, do município de Guarani das Missões. Você tem informação se o prefeito já está melhor, Riad? Sim, hoje eu acabei encontrando ele na rua, ele estava caminhando aí na rua, encontrei ele, né? Está se recuperando, né? Parece que teve bem adiantado. Eu acredito que deva estar retornando nos próximos dias ao batente do Poder Executivo novamente. Ele ainda Quero pedir desculpas também por ter demorado a aceitar o teu convite, sim, que tu tinha me convidado e eu, naquele primeiro momento, não tinha como fazer essa entrevista contigo, então ficou para hoje. Tudo bem, não tem problema. A gente convida, né, Riad? Eu convidei você várias vezes, você realmente, né, pediu um tempo para poder organizar as suas coisas. Mas antes de nós entrarmos aqui nessas pautas que eu citei na minha chamada, você representou o deputado, deixa eu ver qual foi aqui o nome do deputado que você representou, o Giovanni Feltes, né? Você andou representando o deputado Giovanni Feltes na entrega de uma emenda parlamentar impositiva no valor de R$250 mil para o asfaltamento da Avenida Castelo Branco, via de acesso para o município de Cerro Largo. Quando foi essa representação sua, em nome do deputado, entregando essa emenda impositiva de R$250 mil, ô Riad? Acho que foi na terça-feira, se não me engano, acho que foi na terça-feira, assim. Na realidade, assim, eu já havia sido entregue uma emenda de 250 mil para fazer o acesso de entrada dessa avenida, né? E agora conseguimos mais 250 mil. A gente já estava com o poder desse ofício já fazia bastante tempo, mas estava aguardando a confirmação da abertura no sistema para que, de fato, viesse poder ser viabilizado. Não adianta eu simplesmente anunciar uma emenda e depois lá na frente ela não se viabilizar, né? Então, aguardei o tempo necessário. Quando abriu no sistema que ela entrou lá para cadastrar o projeto, então daí a gente fez o anúncio da emenda. Muito bem. E essa Avenida Castelo Branco, aí no município de Guarani das Missões, é uma avenida que realmente precisa de um asfalto quanto antes, né? Porque é uma avenida de entrada do município de quem vem de Cerro Largo, né, Riad? E também é uma entrada do município de quem vem também de Santo Ângelo, porque entra, de repente, quer ir lá para alguma residência próxima à rodovia, tem que passar por essa avenida. Sim, uma avenida que tem bastante fluxo, né? Dentro do tamanho do nosso município, é uma avenida importante, tem um bairro bem grande ali na saída, que fica do lado da avenida, então necessita dessas melhorias também, né? Muito importante, porque ali está bem deteriorada aquela muito. Acho que vai ficar, acredito que nas próximas semanas já estarão liberando o recurso, né? A primeira parte, que é os primeiros 250 mil, que seria para fazer a via de acesso à cidade, já foi até licitada, aguardando somente a autorização para poder iniciar a obra. E agora da saída vai levar um tempinho a mais aí. Mas a gente tem que agradecer ao deputado Giovanni Feltes, porque ele viabilizou para o nosso município de Guarani das Missões mais de R$700 mil aí em questão de 2 anos e pouco, né? 3 anos. Então é importante esse vínculo com os deputados. Ter esse contato é importante, você
volta e meia está em Porto Alegre justamente para tentar trazer melhorias para o município de Guarani das Missões. Isso é importante, que é um município que precisa mesmo, né, de alguém que vá a Porto Alegre e busque recursos para ajudar a cidade, porque não depende só, né, Riad, não depende só da boa vontade do Executivo Municipal, depende também desses contatos que os parlamentares do Legislativo Municipal têm, não só na capital Porto Alegre, mas também em Brasília. Muito bem, Riad Novick Mustafa, vamos agora à nossa pauta aqui, porque eu inclusive fiz uma matéria retratando desde o início, quando começou essas situações em Guarani das Missões, e agora o prefeito municipal foi intimado pelo Ministério Público a exonerar alguns cargos de confiança que não fazem realmente aquilo que deveriam ser contratados para fazer, né? E você, como presidente do Legislativo Municipal, publicou um vídeo onde destacou a situação dos cargos de confiança, os CCs da atual gestão. A sua manifestação ocorreu no dia 26 de dezembro e você enfatizou na descrição que se o projeto tivesse sido sancionado e não vetado, atualmente a administração municipal não estaria passando por esse problema, sendo intimada pelo Ministério Público a exonerar todos os cargos comissionados que não exerçam funções reais e efetivas, direção, chefia ou assessoramento superior. Por que você resolveu, Riad Mustafa, publicar aquele vídeo explicando o seu posicionamento com relação aos cargos comissionados? Silvio, eu sempre me manifestei da seguinte maneira, né? O agente político, quando ele está no meio público, na administração pública, ele tem que cumprir a lei. Tá? É diferente de você estar na tua vida privada, a tua conduta, muitas vezes, é até diferente. No meio público, na tua vida pública, tu só vai fazer aquilo que a lei te permite fazer na administração pública. A lei autoriza a fazer e você faz. Então, o que acontece? Você, para nomear CCs, você tem alguns critérios para você nomear esses CCs. Eu não sou contra nomear CC, eu já fui CC 2 episódios na minha vida, e eu acho assim que existem requisitos para ser sempre, então eu acho que o CC é fundamental também para a administração pública, mas o que aconteceu? Como o município ficou muito tempo sem concurso público, ficou aproximadamente 6, 7 anos sem ter concurso público. O concurso foi em 2014, e agora teve um concurso em 2023, vai ter nomeações no próximo. Eles buscou uma maneira de tentar sanar as deficiências de pessoal, e muitas delas foi na busca de colocar CCs, fazer contratações emergenciais, que são aprovadas pelo Legislativo, e nas dos CCs só que existe um critério, né? Não é simplesmente você nomear o CC, ele tem que exercer a função de chefia, ou, né, tem que ter algum subordinado, não é simplesmente que você coloca o CC lá e ele fica acomodado em qualquer local. Existe uma lei, uma legislação específica, tem que ser seguida a Constituição Federal, e o município de Guarani das Missões não está cumprindo com isso. Tá? E saiu da onde? Não saiu da Câmara Municipal de Vereadores esse relatório dizendo quais os CCs que não estariam exercendo as funções de acordo com a lei. Saiu do controle interno, existe uma controladoria interna no município, que é vinculada ao Tribunal de Contas, e onde ela aponta as falhas. O que acontece? Lá em 2021, quando saiu a CPI apontou as falhas que existiam dentro do cemitério municipal com relação ao CC. Tinha um CC que trabalhava lá e não poderia. E naquela situação, o que o Ministério Público desmembrou o procedimento procedimento principal e criou um novo procedimento para tratar somente dos assuntos dos cargos de confiança. Solicitou uma informação ao controle interno, onde eles fizeram um levantamento e apontaram todos os CCs que estariam em desacordo com a lei. Então, daí o Ministério Público, lá em dezembro, acabou solicitando a exoneração, e fato que não ocorreu. Mas estava tramitando na Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei que se chamava reestruturação administrativa. Oriundo do Executivo? Oriundo do Executivo? Os cargos, aonde ele iria trabalhar. O projeto de lei oriundo do Executivo. Tá. E a gente
por iniciativa daí do Poder Legislativo, a gente propôs algumas emendas, né? E era viável as emendas, a gente fez algumas adequações, porque nós não concordávamos que o Poder Executivo, no caso o prefeito, quisesse ampliar para 55 cargos comissionados no município. Nós reduzimos, colocamos em 15, limitamos a 15 cargos. Esse projeto foi aprovado por unanimidade na Casa, Câmara Municipal de Vereadores. Retorna para o Executivo para ser sancionado ou vetado. Ele foi vetado pelo prefeito, mas foi vetado na íntegra, não foi vetado parcial, não foi vetado total. Uhum. E o que aconteceu daí? Com o veto, deixou de existir essa lei que viria auxiliar, talvez, né, na administração pública com a reestruturação. E o município achou que, vetando aquilo, né, iria poder manter todos os CCs que estavam da maneira como estavam. E eu me manifestei no dia 26, que foi o dia que a gente votou esse veto, que aquela situação de vetar o veto não iria inibir a ação do Ministério Público. Iria inibir a ação do Ministério Público seria o quê? Derrubar o veto, né, ou seja, o prefeito não deveria ter vetado, e o município, talvez ali em janeiro, propor alguma remodelação para readequar alguns cargos que ainda achassem necessário, talvez ampliar em mais 5 CCs, né? Algo nesse sentido. O que aconteceu? Simplesmente caiu o projeto de lei, não existe mais essa lei, se cumpre a lei federal e estamos em desacordo. O que o Ministério Público quer? Quer que os CCs estejam dentro da sua função. Todos aqueles que não estão exercendo a sua função dentro da lei e sejam exonerados. Quem deu a lista dos CCs que devem ou não ser exonerados? Isentou quais os CCs que estariam dentro, exercendo uma atividade irregular dentro do serviço público municipal. Eu acredito aí que sejam entre 5 ou 7 CCs que estejam de forma irregular. Então tem que aguardar agora, mas hoje, pelo que me comentaram, eles não irão exonerar ninguém. Na segunda-feira eu irei me certificar da posição do Executivo, se eles não fizerem a exoneração, e vou fazer a minha parte, porque eu também fui notificado como Câmara de Vereadores, presidente do Poder. Eu já ia perguntar isso para você, exatamente. A Câmara de Vereadores também foi notificada, né, junto com o Ministério Público, junto com o Executivo Municipal. Você diz agora que soube nas entrelinhas que ninguém será exonerado. O prefeito vai matar no peito essa determinação do Ministério Público? Ele vai matar no peito, vai encarar o Ministério Público, né? E a Câmara de Vereadores, qual vai ser a posição da Câmara de Vereadores com o prefeito não exonerando esses cargos que o Ministério Público pediu que exonerasse? A coisa vai para o Poder Judiciário, né, o Riad? O prefeito vai responder judicialmente. Assim, o Silvio, o Ministério Público lá em dezembro ele já deu um recado, né? Sim. Disse, vocês têm um prazo para exonerar até tal data, lá era o prazo em que eles poderiam adequar ainda alguma coisa em virtude daquela lei que tramitava na Câmara ou algum ajuste. O que aconteceu ainda? Daí passou o período. Em janeiro, o município, com o índice da folha estourado, né, já fora já tendo o limite prudencial, aquele dos 52%, acaba contratando mais alguns CCs e coloca os CCs em desvio de função também, né. E o Ministério Público ele não mandou um recado agora dizendo assim, vocês exoneram ou vocês me respondem. Só disse assim, eu quero as portarias, se não tem as portarias eu vou mover a ação. Isso é isso que o Ministério Público pensa. Ele vai mover a ação contra o gestor municipal. Ele não... Por quê? Porque é um fato, é irregular, está comprovado. Eu na função no lugar do prefeito, eu não pagaria para ver. Mas o pessoal às vezes acredita que a política se faça a qualquer preço, de qualquer maneira. Eu já não sou assim, né? Eu acho que tem que ser da maneira legal. Então, não sei, vamos aguardar para ver, né, Silvio, o que pode acontecer. Bom, e qual vai ser a posição da Câmara de Vereadores, você na condição de presidente do Legislativo Municipal, diante também dessa notificação do Ministério Público com essa negativa, aliás, essa suposta negativa de não ser atendida a determinação do Ministério Público? Silvio, o que nós vamos fazer? Nós fomos oficiados para nós fazer a fiscalização paralela do caso, né, junto ao Ministério Público. Nós
dentro do prazo que nos foi dado, nós vamos certificar se houve ou não a exoneração de alguns do CC. Se não houve, nós vamos fazer o comunicado ao Ministério Público para que ele tome as providências cabíveis, que ele achar cabíveis, né? Vamos ser nós. Né? Se algum vereador entender que esse ato de propriedade administrativa possa ser levado adiante dentro da Câmara de Vereadores, daí é outro momento. Nesse momento, a princípio, é via legal, via Ministério Público, via Judiciário. Eu acredito que o Ministério Público vai, sim, fazer ação, se não receber as portarias de exoneração conforme o solicitado. Eu quero voltar um pouquinho, Riad, agora, porque eu tenho uma frase tua aqui que me chamou bastante atenção, né? Inclusive coloquei a tua frase na minha matéria para fazer a comunidade de Guarani das Missões relembrar dos fatos tal qual como eles aconteceram desde o início. Aí eu vou entrar aqui desde o início do final da CPI, quando a CPI fez os seus apontamentos, né? Mas eu quero voltar um pouquinho. Quero deixar um pouquinho a CPI do lado e quero me antecipar, aliás, a um outro fato que você teve, que você foi protagonista no município de Guarani das Missões, que foi com relação à estiagem, né? O teu projeto para que o prefeito não dispusesse de valores dos cofres públicos para eventos que ocorram no município enquanto estiver a vigência do decreto de emergência que foi aceito pelo governo do estado e pelo federal. Você foi protagonista nesse projeto que gerou uma grande discussão no município de Guarani das Missões. E aí você tem uma frase da época de quando você publicou o teu vídeo a respeito dos CCs, você tem uma frase que me chama a atenção. Eu vou juntar as duas perguntas numa só. Você usou a frase: tenho a minha consciência tranquila, fazer o que é certo é o mínimo que a nossa comunidade merece. Riad Novick Mustafa, você, diante das tuas ações de fiscalizador, que você é um vereador que fiscaliza, você é um presidente que fiscaliza, mesmo fazendo parte do partido do prefeito, mesmo sendo do mesmo partido do prefeito, o MDB, você é fiscalizador. Isso a gente sabe que você é. E você usa essa frase: tenho a minha consciência tranquila, fazer o que é certo é o mínimo que a nossa comunidade merece. Você recebe muitas críticas da área política aí em Guarani das Missões devido ao teu posicionamento de fiscalizador, de buscar o correto para o município de Guarani das Missões, tendo em vista, por exemplo, aquela questão da estiagem. Foi muito discutido, você defendeu o seu projeto e você disse: se o prefeito vetar, eu não vou derrubar o veto, ele responde depois. Você disse isso e nós acompanhamos, inclusive, a audiência pública sobre isso aqui no programa Vamos Conversar. As tuas ações de fiscalizador deixam muito a área política de Guarani das Missões revoltada contra essa sua visão de fiscalizar e buscar fazer o que é certo para o município, Riad? Sei que a pergunta é difícil. Não, Silvio, mas eu respondo tranquilamente, vou responder para ti. Muitas pessoas, eu vou te dizer, principalmente ligadas ao meu partido, ou até mesmo a própria coligação partidária, eles entendem que o vereador, por ele ser de uma coligação ou ser do partido, ele deveria ser o advogado de defesa. E não é isso. Não é isso que diz a legislação, não é isso que diz nenhum estatuto partidário. O estatuto partidário não defende nada que for errado, porque senão o partido deixa de existir, né? E nós, como vereadores, legisladores, fiscalizadores, nós temos o dever legal de apontar os erros. Eu iria apontar esses erros se eu fosse vereador e de qualquer partido que fosse. Eu não iria concordar. Porque não é a função, a atribuição do vereador ser um puxadinho do Poder Executivo e simplesmente dizer sim ou dizer amém. Não. Nós temos que ter a nossa posição e simplesmente ver. Está errado? Uma providências, a gente faz o quê? A gente encaminha ao Ministério Público. Então, o que acontece? A gente, como vereador, a gente simplesmente tem que agir de acordo com a lei. Não tem como agir de acordo com os interesses simplesmente partidários. Se eu fosse simplesmente olhar assim, o interesse partidário é que se cometa um erro, se cometa uma ilegalidade e nós vamos passar a mão. Eu não vou compactuar com isso, né? Eu sempre defendi e digo assim, partido político não é organização criminosa.
A gente tem que fazer o que é certo e dar esse exemplo lá dentro da legalidade, né? E porque se trata de recursos públicos, recursos financeiros que não são nossos pessoais, são de toda a comunidade, então a gente tem uma responsabilidade muito maior sobre isso. Se tem uma frase minha que eu sempre coloco, Silvio, que se eu fosse na minha vida pessoal, eu posso fazer o que eu quiser fazer, mas a minha vida no serviço público eu não posso fazer isso. Então, na minha vida pessoal, se você, na tua vida pessoal, se você chegar e dizer assim, eu não quero pagar o padeiro, você não paga. Mas na tua vida pública você tem que pagar, você não pode deixar de pagar o padeiro. Você só pode gastar aquilo que você arrecada. Não existe cheque predatado, cartão de crédito, é um exemplo, né? Então, existe essa situação assim, que a gente, como legislador, a gente está aqui para fazer a lei ser cumprida. Tem que fazer os encaminhamentos necessários para que a lei seja cumprida. Independente do prefeito ser do meu partido, ou se fosse de outro partido, ou ser da coligação, independente. Acho que a gente tem que fazer a lei ser cumprida. A equipe que está lá dentro da administração pública não é escolhida por mim, né? Eu acho que cada um que está lá é responsável pelo que está fazendo. Cada secretário deve saber o que está fazendo. O assessor jurídico, ele está lá para dar a orientação correta para o chefe do executivo. Não sei também se chega também essa situação toda, na totalidade, para o chefe do executivo. Agora que essa intimação pessoal, acredito que o chefe do executivo esteja sabendo das consequências que poderão vir por aí, né? Talvez até então ele não estava tendo ciência que a intimação não estava indo para ele, mas agora bateu na mão dele, né? E o que deixa a gente muito triste, Silvio, assim, é a falta de consideração até por parte da secretaria em responder aos pedidos de informação dos vereadores, que ainda onde poderia se dar algum subsídio para o Poder Legislativo poder dar andamento, ou também talvez interpretar de maneira diferente algumas coisas que acontecem no município. Eles simplesmente não respondem, só respondem aquilo que interessa. E da maneira como não respondem para nós, não tem respondido ao Ministério Público também, porque se você analisar ali naquele despacho, ali se fala assim, reiteradas vezes, sem resposta. Se não responde ao Ministério Público, não responde à Câmara de Vereadores, não dá para entender que tipo de gestão pública é essa. Né? A gestão pública você é obrigado a responder. Nós, na Câmara de Vereadores, a gente mantém uma planilha onde vem os pedidos de informação do Ministério Público e eu controlo, juntamente com o assessor jurídico, com a nossa diretora de expediente lá, para que a gente cumpra dentro do prazo, né? Que não se fuja nada disso. Então, tudo acompanhado para que a gente possa sim responder, não vamos ignorar das respostas para qualquer ente federativo, qualquer um dos poderes. O que eu penso, né, como repórter, não como cidadão, mas como repórter, é que a partir do momento que um político, seja do legislativo ou seja do executivo, deixa de responder, tá? Aí vamos lá, deixa de responder o que é questionado pelos fiscalizadores municipais, que são os vereadores, ou por um órgão de justiça, como é o Ministério Público, ele deixa de responder para a comunidade. Né? Deixa de responder para a comunidade, porque afinal de contas é a comunidade que o elege, é a comunidade que o coloca nessa cadeira, tanto de vereador como de prefeito ou vice-prefeito, né? Então, quando ele deixa de responder à Câmara de Vereadores, que é o legislativo do município, quando deixa de responder a uma determinação do Ministério Público, que é da área judicial, da área de justiça, ele deixa de responder principalmente à comunidade também, porque ele está falhando com a comunidade, né? E essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer ao prefeito Jerônimo Yaskuski. Eu convido ele para uma entrevista, infelizmente ele não aceita participar da entrevista, diz que precisa se ater ao projeto, que ainda, como uma vez ele disse, né, inclusive eu publiquei, não, eu não olhei o projeto ainda, não estou preocupado, mas eu vou analisar, eu entro em contato e nunca entro em contato. E eu gostaria, essa é uma pergunta que eu faria ao prefeito Jerônimo Yaskuski, viu, prefeito? Porque ele vai assistir essa entrevista, tenho certeza disso. Eu gostaria de saber, o senhor não acha que deixando de responder à Câmara de Vereadores, deixando de responder ao Ministério Público, o senhor deixa de responder para a sua comunidade, para aqueles que os elegeram? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer a ele, viu, Riad? E como a comunidade de Guarani das Missões... Com certeza, né, Silvio? Com certeza. E como completamente correto.
E como a comunidade de Guarani das Missões recebeu essa informação sobre essa determinação do Ministério Público de que o prefeito tem que exonerar CCs que estão indevidamente trabalhando no Executivo Municipal, de forma irregular. Como a comunidade digeriu isso desde quando ela foi publicada essa informação, Riad? Você teve contato com a comunidade? Olha, Silvio, eu circulo bastante pelas ruas da cidade, né? Então, bastante, mas muita gente mesmo chega e fala e diz, não é correto, eu acredito que tem que mudar mesmo, ouvi a tua manifestação nas redes sociais, eu acho que a tua linha de pensamento está correta. E o que acontece às vezes? Por parte do Poder Executivo, né, se tenta minimizar, não, isso a gente vai responder, a gente não vai exonerar ninguém, a gente vai levar dessa maneira aqui, está tudo tranquilo, não tem problema algum. Poxa, se eu receber uma intimação do Ministério Público, eu já fico preocupado, né? Eles não estão preocupados. Então, o que eu posso te dizer, Silvio? Deixa de existir quando tu não responde ao Ministério Público ou à Câmara Municipal de Vereadores. Um dos princípios basilares da administração pública deixa de ser cumprido, que é o princípio da transparência. Você, dentro do Poder Executivo, Legislativo, Poder Judiciário, você não pode se negar, a não ser aqueles que existam o segredo de justiça ou o sigilo determinado por lei para alguns casos. Fora isso, você tem que apresentar para a população toda e qualquer informação. É isso que tem que acontecer. Por que você vai omitir as informações? Eu gostaria de saber assim, por que omitir as informações? Qual o motivo de você omitir as informações que são públicas, que é do poder público? Eu não consigo entender o motivo de omiti-las, a não ser que você esteja agindo em desacordo com a lei. Certo. E qual foi a reação dos demais edis, aqueles que fazem parte da mesa diretora com você, e aqueles que não fazem mais parte da mesa diretora, mas que fazem parte da base aliada do governo? Você faz parte da base aliada, mas você tem a sua posição. Você é um fiscalizador e tem mantido isso, né? Como os demais edis que estão aí na mesa diretora, que comungam daquilo que você apresenta, do que é apresentado pela mesa diretora. Mas como os demais edis do Legislativo Municipal, que fazem parte da base aliada do prefeito, que eu costumo dizer que é a tropa de choque do prefeito, reagiram diante dessa determinação do Ministério Público? Olha, Silvio, eu acho que ficou bem dividido, né? Acho que a linha de frente ele ficou dividido. Alguns viram de alguma maneira e os outros que seriam assim da base de sustentação já viram de uma maneira diferente, até mesmo dando razão para a minha linha de pensamento. Porque se você retroagir no tempo, voltar lá em dezembro na fala que eu falei, você concretizou hoje. Então daí se para e pensa que para ele falou uma coisa lá atrás, há 4 meses, e se concretizou. Por quê? Porque não era mentira. Tá. Então é fato. Não consigo entender o porquê disso. Em Guarani das Missões, Silvio, para ter uma ideia, eu não me recordo o ano, mas já teve exonerações determinadas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas anteriores. Por quê? Estavam irregulares. O que o prefeito na época fez? Chamou os CCs, pessoal, com a determinação, eu simplesmente tenho que cumprir. E foi lá e cumpriu. Dentro do governo do estado, eu já vi isso acontecer várias vezes. Tiveram várias vezes acontecer e várias vezes foram cumpridos. Mas aqui o que acontece? Estão achando que o Ministério Público não vai dar em nada. Sinceramente, assim, estão debochando do Ministério Público. Para mim é um ar de deboche o que está acontecendo, sabe? Quando deixa de responder. Brincar com o promotor é coisa séria, né? O promotor não brinca no trabalho dele. Né? O promotor não brinca. O promotor não vai brincar. É coisa séria. Bom, você imagina assim, se a gente tem conhecimento assim, de direito público, 10%, vamos supor que a gente conhece o direito público em 10%, 5%. O promotor conhece 100%. Ele sabe, ele tem o acesso a tudo. Ele acessa tudo aonde ele quiser.
Ele vai lá, pá, oficia-se o Tribunal de Contas manda. Oficia-se não sei aonde, mano. Oficia-se a Prefeitura de Guarani das Missões. Não, mano. Aí a coisa vai complicar. Você disse que você encontrou aí o prefeito nesses últimos dias, ele estava enfermo, né? Nós lamentamos. Encontrei ele hoje à tarde. Hoje à tarde, ótimo. Você encontrou hoje à tarde. Nós lamentamos, viu, prefeito, que o senhor esteja com a saúde debilitada, mas já está se recuperando, ficamos felizes com isso. Não vamos ser demagogos, né? A gente fica feliz mesmo, tá? Com a sua recuperação, esperando que o senhor volte ao executivo o quanto antes, porque o Riad entregou uma emenda parlamentar de R$250 mil para o vice-prefeito, né? O vice-prefeito tem que receber essa emenda. Muito bem. Mas nesse encontro com o prefeito, vocês conversaram alguma coisa a respeito disso ou foi só olá e pronto e deu? Foi rapidinho, né? A gente se cruzou e tal. Falei para ele da emenda, que claro, porque o governo federal agora parece que vai viabilizar os pagamentos a partir da próxima semana. Teve a primeira sinalização do pagamento foi na Marcha dos Prefeitos, que aconteceu em Brasília no passado. Agora, na próxima semana, acontece o Encontro Nacional dos Vereadores em Brasília. Inclusive, nós, de Guarani das Missões, estaremos com representantes em Brasília. E é para ser anunciado lá o pagamento dessas emendas, porque todo mundo estava achando que o governo federal iria dar um calote e não iria pagá-las, mas o que tudo indica não, vão ser pagas todas as emendas, a não ser aquelas que eram de fato do orçamento secreto, essas não ficaram de lado. Muito bem, mas o Guarani das Missões vai ter garantido esses R$250 mil para finalizar essa obra de asfalto da Castelo Branco, né? Sim, tem 250 agora e mais 250 antes, né? Só que o anterior já estava licitado, só a obra não foi feita. E agora mais 250 para concluir a obra. Então, a gente sim, Silvia, a gente fez um trabalho que eu coloquei ali na postagem, você deve ter visto, praticamente viabilizado para o município aproximadamente 2 milhões de reais. Eu acho que até foi mais de 2 milhões de reais. Até hoje eu estive fazendo um levantamento, acho que foi mais, com todas as situações que a gente acabou trazendo para o município. Tem uma situação que para mim me incomoda muito ainda, que eu estou brigando muito ainda, que é a reabertura do abatedouro da Escola Técnica Guaramã. A gente não está conseguindo via governo do estado, mas tem uma reunião marcada, uma liderança partidária ligada ao governador, que nós vamos tentar fazer por esse caminho, porque é inadmissível que uma obra do porte, que é o abatedouro da escola, permaneça fechado. Se o governo achar melhor que não se abra para ele gerenciar, então que se faça uma parceria público-privada, se entregue isso para a iniciativa privada, mas que não se deixe fechado. Essa escola é estadual, né? É escola estadual. Estadual. Vamos tentar mais essa rodada de negociações para ver o que a gente consegue. Já teve empresa habilitada para fazer a reforma, mas a reforma acabou não acontecendo. Você sabe que se licita hoje, passa-se 2, 3 meses, o preço do material sobe e aí as empresas acabam por desistir da obra. Só que a cada mês passa, a estrutura se deteriora mais, né? Se deteriora mais. Daqui um pouquinho aquilo lá vai virar um pavilhão abandonado. Certo, nós mudamos um pouquinho de assunto, mas é bom, né? Assunto novo. Esse abatedouro é para abatedouro de que tipo de animal? Suíno, bovino, ave? Suíno e bovinos. Suíno e bovino. O que representa... Era uma unidade agroindustrial didática. Ele servia, quando ele foi implantado, seria para servir e atender as demandas dos alunos da escola. Os alunos. Mas acabou ampliando as suas atividades e atendendo a demanda municipal também. Eu acho que hoje o que seria viável seria uma parceria público-privada do governo do estado, com uma empresa que queira fazer, e que essa empresa venha fazer o estágio para que esses alunos que estão na escola possam ser atendidos, né, de fato, por uma agroindústria, para eles poderem ter conhecimento do abatedouro de gado e de abatimento de gado de suínos. O que representaria... Para essa nova linha,
essa nova frente aí. Certo. O que representaria a abertura desse abatedouro para o município de Guarani das Missões? Já que você entrou nesse nicho de colocação aqui na entrevista, vamos lá. O que representaria para o município de Guarani das Missões ter esse abatedouro reaberto na Escola Guaramano? Hoje, Silvio, se você analisar assim, o nosso município, ele historicamente ele era um município que ele tinha a carne mais barata da região. Se você chegava em qualquer açougue, a carne era uma das mais baratas da região. Porque nós tínhamos um abatedouro municipal, aonde se tinha um custo mais baixo para abater esses animais para poderem ser comercializados no comércio local. Hoje, o gado tem que ser transportado, por exemplo, a São Pedro do Butiá, ou se não vai ser comprado no abatedouro de Santo Cristo, ou de Santo Ângelo, ou de outra cidade. Então, aquele gado produzido aqui, ele tem que ser enviado para fora para depois retornar, e antes não. A gente não tinha esse custo de logística, e o que acontecia da gente poder ter uma carne mais barata, e eu te digo assim, até mesmo com uma melhor qualidade do que tem hoje. Muito bem, então seria muito viável até para o comércio, para o desenvolvimento, para a educação, porque no caso, né, os alunos teriam a oportunidade de acompanhar de perto, na prática, o que acontece no abatedouro para o município de Guarani das Missões. E essa é a nova luta de vocês agora, é conseguir com o governo do estado a reabertura desse abatedouro. Eu coloquei assim, esse era um das minhas ditas promessas, das promessas de campanha mesmo, né, Silvio? Que é uma das poucas que ainda não consegui concretizar. E eu estou tentando fazer de tudo para que isso se concretize, né? Se você pegar lá e olhar lá o que eu me comprometi, praticamente tudo que eu coloquei lá atrás está concluído. E eu tenho essa meta, porque eu comecei lá em 2021, no primeiro mês de mandato, eu fui atrás para tentar conseguir, e a gente estava indo no caminho bem, mas aí o deputado estadual que estava me apoiando acabou não se elegendo, e a gente daí perde o vínculo, né? E até tu poder reconstruir novamente isso. Então agora a gente está tentando fazer um caminho inverso. Vamos ver se vai dar certo, mas acredito que sim. Muito bem, com relação à determinação do Ministério Público, então há a possibilidade de que ninguém seja exonerado, ou seja, que o prefeito vai encarar no peito o Ministério Público. Essa é a questão crucial. Há a possibilidade de que a determinação do Ministério Público não seja respeitada pelo Executivo Municipal. Isso aí é fato. Isso, o que se está percebendo é isso, né, Silvio? Isso causa uma preocupação, me causa uma preocupação. Daqui um pouquinho pode se levantar um vereador lá e dizer assim, bem, olha aí, o prefeito, por ato de improbidade, eu quero abrir o processo de cassação contra o prefeito. E vai ser de novo mais uma tensão dentro do Poder Legislativo que poderia ser, para mim é desnecessário se o prefeito simplesmente ajustasse essa situação. Tá? Nós temos um problema dentro do município, onde a gente está com mais de 52% comprometido com a folha de pagamento. Ele sabe que não pode fazer nomeações em diversas situações aí pela frente, em virtude do alto índice que ele tem de contribuição previdenciária para o Fundo de Previdência Municipal. Então, é muito preocupante a situação do município para esse ano e para os próximos anos também. Como eu não consegui mais contato com o pessoal do sindicato, eu vou mudar de assunto aqui, vamos para a educação rapidinho, já vamos encaminhando ao nosso final. Ficou resolvida a questão dos professores municipais? Eles estavam aí na iminência de fazer uma greve, caso não tivesse o repasse que eles exigiam do prefeito municipal. Ficou resolvido isso, Riad? Você acompanhou? Silvio, assim, com relação ao magistério, não teve um aumento conforme era de interesse dos professores, né? Acabou não se dando, porque se alegou comprometimento de índice de folha de pagamento. Certo. E que não poderia se dar esse aumento, porque ia comprometer ainda mais a folha de pagamento do municipal. Mas, o que se sabe aí é que se teve uma conversa onde se quer se taxar os aposentados do município, para que esses passem a contribuir com a Previdência para diminuir o índice da folha de pagamento, para que daí se possa, talvez, se dar um aumento para os professores para se pegar no piso novamente. Eu sou uma pessoa que eu divirjo dessa posição.
O contrário a isso, porque a minha linha de pensamento seria o ampliar a arrecadação, e não taxar aquela pessoa que já contribuiu e está lá gozando da sua aposentadoria, ter que pagar para poder continuar aposentado. O governo do estado acabou fazendo isso, eu sempre me posicionei de maneira contrária. O governo federal também fez isso, sempre me posicionei contrário. Agora o município parece que está indo para esse caminho também. E aí a gente vê assim, ó, que não é a solução. Hoje você taxa em 14% o aposentado e daqui 5, 6 anos você vai taxar em 20%. Por que isso? Porque o Poder Executivo acaba não fazendo o seu dever de casa. É o que acontece. Você não está resolvendo o problema vem de arrecadação. Temos que ampliar a arrecadação do município. E na sua opinião, qual seria uma saída para ampliar a arrecadação do município? Porque ampliar a arrecadação, boa ideia, Riad, ampliar, mas de que forma ampliar a arrecadação? Fazendo com que o município seja mais desejado para a instalação de empresas dentro dele? De que forma faria isso, Riad? Sim, o município existem várias maneiras de fazer uma melhora de arrecadação. Primeiro, seria essa, vamos buscar incentivos do lado de fora. Segundo, ver aonde tu está perdendo receita a nível municipal. Tem um gargalo aí que tu está perdendo, e tu tem que fazer essa varredura para tu tentar achar aonde que está se perdendo receita. Se tu encontrar onde tu está perdendo receita, tu já aumentou a arrecadação. Outro ponto que tu tem que fazer dentro do município é convidar as empresas que estão instaladas no município, e tem muitas empresas de fora que não geram retorno de impostos, tributos para o município do Guarani. A modalidade delas de emissão de nota fiscal para que o município possa, sim, poder receber esse retorno. Então, teria que ter. Claro que tem N maneiras de se fazer. Isso aí não seria aumentar a carga tributária da empresa. Não, ela paga. Uma empresa que a matriz é lá em Santa Rosa, ela está dando retorno de ICMS para Santa Rosa e não está dando para Guarani. Certo. Por que isso? Não existe um diálogo, não tem um canal aberto. Então, você tem que reestruturar, né? Tem que reestruturar todo o sistema administrativo. O que tu tem que deixar de lado daí? Tu tem que deixar de lado a política. Vai fazer o serviço que tem que ser feito. Assim, Silvio, então a posição do gestor é fundamental hoje, né? Para a gente poder atender os agricultores, tem que atender as crianças na escola, tem que atender a população com saúde, tem que atender a população das zonas urbanas. Tudo precisa valorizarmos os servidores, ou não dermos para eles o que é deles de direito, a gente não tem esses serviços para a população de maneira que agrade a todos. É simples, então temos que resolver esses problemas sim. Se você buscar assim, algumas gravações que antes não era transmitida, era de maneira precária mesmo, a situação da gente buscar alguma gravação dos vereadores. Em um momento, eu falei na Câmara Municipal de Vereadores, eu tenho anotado aí nas anotações, que eu gostaria de ter discutido anteriormente, eu gostaria de estar vivendo uma discussão na Câmara de Vereadores para ampliação da arrecadação, receita, até mesmo uma reforma previdenciária, mas que viesse para os próximos aposentados, talvez, os próximos servidores que fossem entrar no sistema. Mas algo nesse sentido, mas a gente fazer um debate, e isso não aconteceu. E indo para o último ano de mandato, certamente é que não vai acontecer, né? Muito bem. O Guga Silva diz aqui, o Riad é um grande gestor e muito sério, tá? Guga Silva, fazendo esse comentário aqui no meu canal do YouTube. Obrigado, Guga, pela tua participação aí, Guga Silva. Tá? Riad, para a gente encerrar definitivo agora, para a gente encerrar. O Guga Silva é de Juí, um grande amigo meu, trabalhei com ele. Ah, é de Juí? É de Juí. É isso que ele trabalha na fase.
Funcionário da fase, ele tem uma equipe de treinamento lá dos atletas aí de competição, de corrida, né? E ele é uma pessoa muito dedicada, tem muita determinação, né? A gente trabalhou junto por 5 anos dentro da fase. Trabalhei com ele, eu era diretor da unidade e ele era chefe de um plantão. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente quando eu fui fazer a cobertura da vinda do Derlei de Deus, né? Entregando material esportivo lá em Juí, fui lá fazer uma cobertura. Então é o rapaz que veio falar comigo e mandou cumprimentos a você. Eu tive o prazer de conhecer o Guga Silva. Guga, aquele abraço pra você, viu? Agora eu lembrei quem você é, né? Agora eu lembrei, um abração para você, Guga. Sempre é uma alegria saber que você está assistindo aqui ao programa, viu? E principalmente participando dele, viu, Guga? Muito obrigado mesmo, um grande abraço. Riad, para a gente encerrar, agora de uma forma definitiva, para a gente encerrar. Eu percebo nas redes sociais que você é um dos vereadores de Guarani das Missões e eu deixo aqui esse microfone aberto a todos os outros 8 edis de Guarani das Missões, porque são 9, né? Eu deixo todo o microfone aberto aos 8, se desejarem se manifestar, já estão convidados, automaticamente convidados por essa reportagem para conceder entrevista aqui, mas eu percebo que você é um dos vereadores que mais tenta buscar recursos para o município de Guarani das Missões. Não que os outros não façam, não, eles fazem também, né? Fazem também. Mas eu vejo que você viaja muito para Porto Alegre, que você está sempre muito em contato com os deputados que você representa aqui na região e a Câmara de Vereadores. Percebo que você faz muito isso, né? Os outros edis, obviamente que fazem, mas esse teu trabalho de você ir a Porto Alegre buscar recurso tem gerado já bons resultados para Guarani das Missões, né, Riad? Exemplo disso foi essa última emenda, né? Porque você mantém você consegue manter uma proximidade, né, Silvio, daí do governo estadual e do governo federal, através dos deputados, secretários. Dentro do governo do estado, principalmente através das secretarias, a gente consegue manter isso. Mas como é que a gente mantém? Claro, a gente tem os canais de WhatsApp, mas aquela visita presencial lá é muito importante. Você chegar lá no gabinete do secretário, no gabinete do deputado, conversar com ele. Isso é muito importante você fazer. Por exemplo, agora estamos aí, segunda-feira, teremos uma reunião novamente com o secretário de Educação e Cultura de Guarani das Missões, onde a gente quer viabilizar um projeto na área da cultura, onde o governo do estado lançou um edital para liberar recursos de 50 mil até R$1 milhão por município. A gente tivemos uma conversa com ele na manhã de ontem, para a gente fazer uma força-tarefa para que a gente possa, assim, buscar esses recursos. Eu comprometi com ele que, se fizerem o serviço dentro da Secretaria de Educação e Cultura, elaborando o projeto como tem que ser, a articulação política eu me encarrego de fazer, né? Daí vamos fazer a correria lá para a gente conseguir fazer essa liberação para o município de Guarani. Mas tudo é um curto prazo, né? Por isso que a gente sempre tem que trabalhar com antecipação. Então a gente vai ter que desenvolver aí atropelado, mas tem que se fazer, que seria o Plano Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura, toda essa situação elaborada, tudo isso aí, criação do conselho, e tudo a gente tem um prazo mínimo aí, que eu vou trabalhar para isso. E a gente vai ter que ir lá, sim, com certeza, viajar de novo, abandonar nossa família aqui, para ir lá para tentar buscar a viabilidade desses recursos para o nosso município. Porque é uma maneira também de se ampliar a arrecadação, né? Porque daí vem com o fundo desse, vem com um local destinado para ser aplicado. Riad Novico Mustafa, muito obrigado. E antes do Riad fazer suas considerações finais aqui, eu quero dizer aos outros 8 vereadores do Legislativo Municipal de Guarani das Missões, principalmente, né, a tropa de choque do prefeito, e não fique mal comigo por eu usar essas duas frases, essas duas palavras, né, tropa de choque não, mas é que estão lá sempre defendendo o prefeito municipal, né? Então eu gostaria muito que alguns desses edis entrassem em contato com a nossa reportagem para agendarmos uma entrevista aqui com uns desses edis. Pode ser qualquer um dos 8, né, que faltam falar aqui, que a gente convida, já está aberto aqui o convite. Aquele que desejar pode entrar em contato com a minha reportagem para agendarmos uma data. Eu gostaria muito de ouvir a base aliada do prefeito
sobre essa situação com o Ministério Público de Guarani das Missões. Gostaria muito de ouvir aqui o presidente do Legislativo Municipal, Riad Novico Mustafa, que é do MDB, partido do prefeito, tá? Mas eu gostaria de ouvir aqueles que defendem diretamente, né, que estão lá como tropa de choque do prefeito, e eu gostaria de saber o que eles pensam com relação a essa atitude de não respeitar uma determinação do Ministério Público de Guarani das Missões. Riad Novico Mustafa, muito obrigado pela tua participação aqui e as tuas considerações finais. Obrigado, viu, Silvio? Quero agradecer a atenção aí dedicada ao nosso município pelo programa, agradecer as pessoas que estão nos vendo e as que vão nos assistir também, né? E colocar assim, ó, que a gente, como agente político, nós temos que sim trabalhar em prol da nossa comunidade e do interesse, no caso, dos nossos munícipes. É isso que nós temos que fazer, para poder atender a todos de maneira igualitária, sem distinção, que é um dos princípios da administração pública, né? Atender a todos. Nós não podemos atender apenas a alguns. Com relação à participação do teu programa, Silvio, obrigado. São poucos os locais que abrem espaço para a gente falar. O teu canal é um deles, então eu nunca recusei e sempre que puder estou à disposição para falar e conversar com a comunidade local e regional. Espero que a gente possa ter respondido e sanado as tuas dúvidas e estivermos à disposição, se mantemos à disposição para próximas futuras entrevistas aí contigo. Olha, eu tenho certeza que você sanou a dúvida da comunidade de Guarani das Missões, sabe? Que não consegue ouvir o outro lado, como você disse, né? Vocês têm pouco espaço para demonstrar aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês trabalham. Vocês não têm espaço. Então, a comunidade de Guarani das Missões fica perdida, né? Onde só tem uma fala, onde só tem um lado. Aqui não. Aqui a gente abre espaço para qualquer lado e você tem aceito o nosso convite aqui. Você faz o seu papel de legislador e de representante da comunidade de Guarani das Missões. Através de você, a comunidade, as pessoas da comunidade têm um melhor entendimento sobre aquilo que acontece no seu município. Então, acho que você faz um grande papel falando com a imprensa e levando as informações e tirando as dúvidas da comunidade de Guarani. Muito obrigado, uma boa noite para você. Valeu. Obrigado, Silvio. Um abração aí. Estamos sempre à disposição. Se precisar de alguma coisa, pode nos chamar. Da mesma forma, estamos à sua disposição. Obrigado, Riad Novico Mustafa. Muito obrigado. Participando aqui do programa Vamos Conversar. Olha, quero mandar mais um abraço aqui mais uma vez para o Guga, né? Aquele abração Guga. Opa, saiu o Riad aqui já. Muito bem. Gente, o Riad fala aquilo que realmente ele pode falar, né? E ele foi bem claro em tudo que ele disse aqui sobre a questão que envolve aí Guarani das Missões. E eu reitero aqui mais uma vez aos 8 nobres edis que vocês têm espaço aqui comigo, estão convidados, estou convidando no ar. Estou convidando no ar o Nélio, estou convidando no ar o Arsênio Renato Palinski, estou convidando no ar a Tassiane, se eu não me engano, Tassiane Zaleski, estou convidando vocês a participarem aqui do programa comigo, viu? Estou convidando também os demais, que eu não lembro o nome aqui, o professor Orli, estou convidando o Egídio, estou convidando o Fabiano, ou seja, estou convidando todos os legisladores para conversar com a gente aqui no programa e levar a sua posição para a comunidade de Guarani das Missões. Da mesma forma, abre espaço para o prefeito municipal Jerônimo Jaskuski. Nós queremos ouvir o prefeito Jerônimo Jaskuski. Quando eu falo nós, eu estou falando da comunidade de Guarani das Missões. Esse é o nosso papel. Eu não tenho lado, eu não tenho prefeito preferido, eu não tenho vereador preferido, eu não tenho ninguém preferido. O que eu tenho é preocupação em deixar a comunidade muito bem informada, que a comunidade possa saber dos passos que os seus legisladores e executores dão no município, no caso, Câmara de Vereadores e prefeito, e a prefeitura. Então, este é o intuito, este é o objetivo. Portanto, deixo aberto aqui um convite público para os demais edis do Legislativo Municipal de Guarani das Missões participar do programa Vamos Conversar.